Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa espírita de acolhimento aqui no Distrito da Pedra. Hoje estou muito feliz de poder estar aqui para contribuir um pouquinho, com a minha reflexão. O que eu trago aqui hoje é a minha reflexão, porque todos aqui fazem a leitura do Evangelho, tiram suas próprias conclusões, Então eu vou trazer aqui hoje um pouquinho da minha reflexão para dividir com vocês, para que de certa forma, através dessa reflexão, a gente possa ser um pouquinho mais acolhido, a gente possa ter melhores dias, seguir na vida de forma mais raciocinada, como nos pede Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com o capítulo 19, com o item O Poder da Fé. O capítulo tem por título A Fé Transporta Montanhas. Mas a gente vai falar hoje sobre o poder da fé nos itens 1 a 5. Eu vou ler aqui somente um pedacinho do início desse capítulo, para que a gente possa ter uma noção maior do que vai ser falado. Mas depois todos podem ler com calma todo o capítulo, e entender melhor o que ele vem falando. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 7, versículo de 14 a 20. Então, assim, gente, o que eu quero que a gente fique mais na mente, assim, nesse início da nossa fala, é essa passagem bem forte que Jesus disse: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa passagem, à primeira vista, a gente fica assim: eu tenho o poder de fazer isso? De transportar a montanha? A gente sabe que aqui, na verdade, é uma metáfora, É uma forma, assim, figurada de falar para cada um de nós que a gente tem a capacidade de transportar as dificuldades da vida, de vencer as dificuldades da vida. Não todas de uma vez, não todas da maneira que a gente quer, da maneira que a gente espera, mas da maneira que deve ser, que Deus acha que tem que ser para cada um de nós, no momento certo, no momento propício. Esta passagem do item 1 do capítulo 19 exemplifica o que vem a ser esse poder da fé, que dá nome ao item, e que Jesus quer trazer para nós como um grande potencial guardado no nosso íntimo, só precisando ser ativado nos momentos necessários. Ou seja, esse poder da fé, cada um de nós temos. Esse poder da fé não é dado a um, a outro, não é dado a preto, ao branco, ao baixo, ao alto, não. Cada um de nós, filhos de Deus, somos centelha divina. Carregamos a luz dentro da gente. Carregamos a capacidade de erguer montanhas, de vencer obstáculos. Mas para isso é preciso que a gente exercite essa fé que está dentro de cada um de nós.
Porque a fé está lá, só precisando ser movimentada, trabalhada. E por muitas vezes, essa é a nossa dificuldade. Porque a gente não quer nada que dê trabalho. A gente quer tudo pronto. Eu quero subir o morro, mas eu já quero chegar lá no topo. Eu não quero ter aquele trabalho de subir devagarzinho, de escorregar um pouquinho, de precisar da ajuda de alguém que vai me pegar. Não. A gente só quer tudo muito pronto, de mão beijada. As montanhas que a fé transporta, citadas no capítulo 19, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, o preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, e hoje em dia, infelizmente, o egoísmo está deixando a gente a passos, né, atrasados cada vez mais. Eu acredito que cada um aqui tenha convivência em sua família, dentro de seus trabalhos, né, com esse egoísmo latente. E quando a gente está para fazer esse tipo de trabalho como a gente está fazendo aqui agora, a gente acaba vivenciando situações que nos levam a pensar mais ainda nessas coisas. Principalmente em ambientes de trabalho, onde um está querendo ser melhor que o outro, onde as pessoas não entendem que a gente precisa unir forças, que a gente está ali também numa família, porque a gente passa uma boa parte do tempo naquele local. E se a gente unir força, a gente vai trabalhar de forma mais agradável. E as dificuldades da vida existem para cada um. Né? A gente já tem dificuldade na família da gente, a gente já tem dificuldade na nossa comunidade. E se a gente ainda chegar num ambiente de trabalho e enfrentar mais dificuldades, a gente, por muitas vezes, vai assim meio que se arrastando. Né? Mas a gente não pode deixar essas dificuldades passarem por cima da gente. A gente tem que lembrar que essa fé está aqui dentro de cada um de nós, latente, só precisando ser ativada. Lembrando que essas montanhas podem ser internas ou externas. Então, a gente tem dificuldades dentro da gente? Tem. E tem dificuldades também de ambiente, né? Dificuldades físicas, dificuldade de lidar um com o outro, a intolerância, que por muitas vezes faz com que a gente não consiga viver bem, porque a gente quer tudo do nosso jeito, a gente não quer entender o jeito do outro, não quer entender as diferenças. E aí, por muitas vezes, a gente cai cada vez mais em dificuldades. E a gente sente peso de tudo isso nas nossas costas. Embora as dificuldades existam, é importante lembrar que a fé está presente em cada um de nós. Como eu já disse, a fé, ela não é apenas algo que vai estar para um ou para outro, ela vai estar para todos. Agora, a maneira que você vai lidar com essa fé é que vai diferenciar cada um de nós, que vai diferenciar, né, esse aperfeiçoamento moral e espiritual. Ela é sentimento instintivo, que nasce como espírito. É uma crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Então, ela está ali guardadinha, só precisando, né, de um piscar de olhos, né, de um esforçozinho para que ela venha ficar à vista. Mas, embora a fé exista dentro de cada um de nós, é importante lembrar que existe a fé robusta, que dá a perseverança, que nos dá energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E, em contrapartida, existe a outra fé, a fé vacilante, a fé daqueles momentos de dificuldade da gente, que a gente fica assim, acredito ou não acredito? O que é que eu tenho de palpável para acreditar? Né? E aí fica meio que São Tomé, só vendo para crer. Essa é a fé vacilante, que dá a incerteza, a hesitação. Não sei se eu vou, não sei se eu dou o primeiro passo, não sei se eu começo, e se eu errar? E a gente precisa entender que a gente vai errar. E é errando que a gente vai crescer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, a gente vê aí uma diferenciação entre a fé robusta, aquela fé que nos impulsiona, e a fé vacilante, aquela fé que nos faz andar para trás. Mas aí eu pergunto, será
que nós somos dotados somente dessa fé robusta ou somente da fé vacilante? Ou tem momentos na vida que a gente está cheio dessa fé robusta e outros momentos a gente está nessa fé vacilante? Né? Ou um certo momento da vida a gente veio muito numa fé vacilante, mas devido ao trabalho de aperfeiçoamento moral, de crescimento espiritual, né? De estudo, de autoconhecimento, a gente foi se melhorando e foi construindo cada vez mais essa fé robusta. Então é algo que fica para a nossa reflexão, para cada um de nós aqui que estamos, né? Encarnados e desencarnados que estamos aqui. Ou seja, a fé plena não é só conquista repentina. Ela não vem de uma hora para outra. Não vem no piscar de olhos. Aparece quando queremos. É igual ao AA, né? Que diz, é visto o primeiro gole. E que diz que você só vai atingir aquele estado de plenitude, de deixar o álcool de lado, de entender que o álcool não deve lhe dominar, quando você disser, eu quero. E isso vale para qualquer vício. Não só para bebida, mas para qualquer outro vício. Não só o vício materialmente falando, mas o vício de conduta também. É preciso que a gente diga, eu quero parar com isso. Eu quero deixar de viver preocupado com a vida do outro, me preocupar mais com a minha. Eu quero deixar de depender de um álcool. Eu quero deixar de depender de um cigarro. Eu quero deixar de depender de tanta promiscuidade e de tantos outros vícios. Os testes sempre virão, até que possamos nos tornar espíritos perfeitos. E aí eu falo aqui agora de um testezinho simples. Estamos aqui agora, 7 pessoas. E a gente poderia dizer assim, poxa, 7 pessoas? Isso não me motiva. O que é que eu vou estar fazendo, né? Numa casa espírita somente com 7 pessoas. O que é que eu vou para fazer, meu Deus, um dia desse de chuva, quando eu poderia estar na cama? E aí eu falo por mim, porque a labuta é grande durante a semana. Né? Trabalho, sala de aula, e planejamento de aula que a gente leva para casa, e tantas outras coisas. E aí a gente diz assim, será que vale ou não a pena eu levantar um pouquinho cedo, seja hoje, seja no domingo anterior, seja no domingo que vem, para a gente vir para a casa espírita? E aí eu digo que vale a pena. Primeiro, não tem aqui somente 7 pessoas, a gente sabe que aqui está repleto de espíritos sedentos de conhecimento. A gente tem essa certeza e a gente agradece a presença de todos eles. E a gente sabe que, vindo para aqui, a gente está acolhendo um ao outro. A gente está crescendo junto. Porque a gente não veio para o planeta Terra para crescer individualmente. A gente veio para crescer junto. E a gente só vai progredir no momento que a gente entender que a gente só vai aprender, só vai crescer na coletividade. Os testes sempre virão, até que possamos nos tornar espíritos perfeitos, por enquanto estamos a caminho da perfeição. Mas não desanimemos, pois nada está errado conosco. Não somos um ET, né? Um bicho de 7 cabeças. Pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Então, os obstáculos virão. É uma chuva, é um carro que às vezes quebra, né? É uma doençazinha que aparece de uma hora para outra. Os testes serão muitos, de diversas formas, com diversas características. Mas a gente precisa ser perseverante naquilo que a gente se propõe a cumprir. E entender que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Né? Não é um planeta em que está tudo perfeito. Não somos perfeitos. Se estamos aqui agora é porque a gente precisa se aperfeiçoar, precisa aprender. Mas a gente ainda insiste em pensar que somos melhores uns que os outros, né? Que estamos num patamar melhor por causa de uma condição econômica, por causa de um conhecimento que já tem um pouquinho mais, e aí a gente vive uma disputa sem fim, quando na verdade a gente podia dar as mãos, né? E seguir adiante unidos, um ajudando o outro. No universo, nada existe que não tenha
sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que a gente possa aprender com essas situações diferentes, esses obstáculos que aparecem no nosso caminho, para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. E aí, me organizando com esse trabalho, só me veio à cabeça Candinho, da novela da Globo. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Candinho dizia isso. E aí, Paulinho Mosca fez a música, não foi? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. E aí você fica com aquilo na cabeça, ó, é para melhorar, é para melhorar. Como se fosse um mantra, né? Então toda vez que a gente tiver assim dificuldade, que a gente coloque isso na cabeça da gente, ó. Tá acontecendo de ruim, mas é para melhorar. É um obstáculozinho, mas é para melhorar. Tá me dando trabalho aqui agora, tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, mas é porque tem algo de melhor me esperando ali na frente. E aí a gente lembra também da música que a gente vai ouvir daqui a pouco. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Sabe o que é falhar? Então, anda com fé eu vou, que a fé não falha. Se a fé for de verdade, se a fé for robusta e não for vacilante, ela não vai falhar, em momento algum. Ela pode até demorar um pouquinho aqui, a luz pode demorar um pouquinho de se apresentar, mas ela vai chegar. Então, atenção, gente. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. Cuidado com a nossa vaidade. Em muitos momentos, a gente se utiliza da palavra fé só por conveniência. A gente está cometendo mal e está se valendo dessa fé. Eu tenho fé, né? E ainda usa o nome de Deus. Eu tenho fé em Deus que tal pessoa ali vai ser prejudicada, que ela vai se arrebentar. E aí a gente lembra de algumas religiões, né? Os terroristas mesmo, né? Que usam o islamismo de forma errada. Não é que aquela religião é ruim. É a forma que algumas pessoas usam aquela religião. Vai matar as pessoas em nome de Deus. Faz tanta coisa ruim em nome de Deus. E semana passada eu estava falando sobre o bebê do mercado, na sala de aula. E aí no momento que a gente começa a falar do bebê, já começa. O entortar de olhos, entortar de boca. Por quê? Porque a gente é muito levado pelo que os outros dizem, né? Fica no achismo e não vai se aprofundar nas coisas. E aí as pessoas começam a pensar que o candomblé é religião só de quem quer fazer o mal, só de quem quer fazer feitiçaria para o mal. E aí a gente tem que parar para dar toda aquela aula aos meninos, para que eles entendam que o candomblé é uma religião como qualquer outra, sagrada, herdada por nós, pelos nossos ancestrais, né? Afrodescendentes, mas que infelizmente tem pessoas ali dentro, como em qualquer outra religião, que ainda querem se utilizar dos rituais para fazer o mal. Isso não quer dizer que a religião é ruim, né? A gente viu o quanto que foi bonita a festa, mesmo que não foi, assistiu reportagens. Então, a gente sabe que aquilo ali é para o bem. Agora, o que vão fazer, o que algumas pessoas vão fazer daquilo ali, é que são outras coisas. Então, que a gente não pense que aquilo que você pensa é que é o correto. Então, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Mas essa fé sua que você está dizendo aí, está ligada a Deus? Está ligada aos ensinamentos do Cristo? Então, é algo também para se refletir. Porque senão a gente cai na presunção. A gente cai no achismo, né? De acreditar que aquilo vai ser concretizado só porque você quer que seja assim. Mas esse é o plano de Deus? Aquilo tem que ser assim? Aquilo está correto? Está justo de acordo com as leis divinas? Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. Então também que a gente não se desespere. Que a gente está vindo para aqui para aprender um pouquinho, para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente também não vai aprender tudo hoje. Eu não vou falar sobre tudo que tem a ver com a fé hoje, nesse momento. A gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai falar um pouquinho no outro dia, a gente vai aprender um pouquinho no outro dia. Vão surgir situações da vida que vai fazer a gente aprender, a gente entender aquilo que aprendeu, porque a gente vem para o ERD, estuda,
a gente vem para as doutrinárias, né? A gente vem para diversos momentos de palestra, a gente dialoga um com o outro, mas a gente vai aprender na vivência. Por isso que não dá para a gente seguir aquela história que, infelizmente, alguns irmãos religiosos ainda dizem: eu não sou do mundo. Se fecha sem querer ter contato com ninguém. Quando, na verdade, somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Teve até um slide que você passou aqui agora, nesse instante. Tinha várias setas, não foi? Dizendo que as religiões eram diversas, mas todas iam convergir num ponto só, que é Deus. Então, que a gente não se prive de conviver com as pessoas, independente da religião, achando que o espiritismo é o melhor de tudo. Tem até uma historinha que eu acho que a Haroldo Dutra conta, que a mulher chega dizendo em casa, na palestra, pedindo ajuda a Haroldo, que ela tinha um marido, e que esse marido é tudo de bom. Ele é perfeito, ele é ótimo marido, ele é um marido boa amante, ele faz isso, faz aquilo, faz tudo quanto é coisa boa. Aí a Haroldo pergunta, ou foi Haroldo ou foi Chico Xavier, se não me engano. E aí ela diz, ele tem tudo de bom, só tem um porém, ele não é espírita. Aí, na palestra diz assim, então graças a Deus, minha filha, quem disse que para ser bom tem que ser espírita, né? Tem que ser de determinada religião específica. Para ser bom tem que fazer o bem, tem que fazer a caridade sem olhar a quem. E não essa caridade com interesse, apenas a caridade material, mas acima de tudo a caridade moral, que a gente presta ouvido, que a gente acolhe com um abraço, a gente acolhe com um sorriso, com um olhar, né? Às vezes até com um suspiro, com uma mão que a gente estende. Então, calma para cada um de nós, para mim que estou falando, para vocês, para todos nós. Calma e perseverança. Que a gente precisa respirar fundo, parar, ter momentos de meditação, de tentar entender um pouquinho do que está se passando com você, para seguir adiante. Porque se a gente só for nesse ritmo que está aí a vida, desenfreado, a gente sai atropelando a todos e até mesmo a nós. E para concluirmos, devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que, para o espírito, nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser, não tem nada de errado. E não existe atraso nem erro, somente manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. E lembremos de uma coisa, fé vem da expressão fides, se eu não me engano, fides que vem do latim, e que é algo que está atrelado à fidelidade. E a gente precisa pensar em fé como fidelidade, mas fidelidade a quem? Fidelidade àquele que nos criou, a Deus, ao poder superior. No momento que a gente parar para entender que a gente precisa ser fiel a Deus, que a gente precisa acreditar em Deus, que a gente precisa acreditar nas coisas que Ele propõe para cada um de nós, a gente vai ter uma fé mais robusta. Mas enquanto a gente ficar ainda meio duvidoso, dizendo que acredita sem acreditar, dizendo que acredita só no momento que vem a dor e diz, ai meu Deus, a gente ainda vai andar um pouquinho vacilante e vai ainda encontrar alguns obstáculos na vida e ter dificuldade de transpor essas montanhas. Mas que a gente confie, passe a confiar cada vez mais no poder que nos rege e nesse poder da fé que existe dentro de cada um de nós. Muita paz, muita luz para todos. E vamos ficar agora com uma mensagem de Meimei, que nos fala, confia sempre.
confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, gente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui agora, encarnados e desencarnados, com uma mensagem, né, do Espírito Meimei. O Chico Xavier diz: confia sempre, tudo passa. O que é bom, o que é ruim, tudo passa. Mas se a fé da gente for robusta, como a gente falou aqui, a gente vai conseguir passar por essas tempestades da vida. E a gente está passando, né? A exemplo aí da pandemia, graças a Deus, vem aliviando um pouco. Não está como a gente gostaria ainda, mas está aliviando. E graças a Deus podemos estar aqui agora, reunidos nessa casa maravilhosa, acolhedora, que nos traz assim uma paz imensa. Então, muito obrigada a todos, né? Muita luz, muita paz para cada um de nós, saúde, e que possamos, assim, nesse dia de domingo, carregar dentro de nós os melhores sentimentos, sentimentos de otimismo, de positividade, acreditar que as coisas podem ser melhor. Basta a gente queira, basta a gente se esforce. Então, nesse momento, agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao amado Mestre Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, aos nossos mentores espirituais, a toda a equipe de espíritos amigos que se fazem presentes nesse ambiente, nos trazendo luz, nos trazendo paz, nos permitindo estar aqui hoje para aprender um pouco mais as lições do Evangelho, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Muito obrigada, Senhor. Gratidão por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue iluminando essa casa espírita de acolhimento. E que cada um que aqui chegar, sedento de amor, sedento de luz, de proteção, de assistência, possa receber aquilo que necessitar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Paz e luz para cada um de nós.